Agora que já sabemos aonde está o carbono no planeta e que alguns compartimentos são estáticos e outros dinâmicos na relação com a atmosfera, vamos revisar os ciclos do carbono para entender melhor as dinâmicas do carbono. Existem basicamente dois ciclos naturais do carbono: o geológico, que é lento, e o biológico, que é rápido. No ciclo geológico, ocorre a formação das rochas carbonáticas. Parte do gás carbônico se dissolve na água das nuvens, formando ácido carbônico. Quando a água das chuvas escorre pela superfície da Terra, em especial sobre as rochas ígneas, esse ácido promove a desintegração parcial da rocha, que libera cálcio e magnésio, fenômeno denominado de intemperismo. Quando essa água da chuva chega aos rios e deságua nos oceanos, o cálcio e o magnésio liberados se combinam com bicarbonato, que é produto da reação do CO2 atmosférico com a água do mar, formando carbonato de cálcio ou carbonato de magnésio, que precipita e sedimenta, formando rochas em camadas paralelas e horizontais. O ciclo geológico pode ser turbinado por organismos marinhos, moluscos, corais e foraminíferos, que assimilam o carbonato de cálcio dissolvido na água para formar carapaças e conchas. Quando esses organismos morrem, formam-se depósitos no fundo oceânico dos restos dos seus esqueletos e conchas, também contribuindo para a formação de rochas calcárias. No ciclo geológico, o gás carbônico vira mineral. Esse ciclo ocorre naturalmente, porém em taxas muito reduzidas, demandando centenas a milhares de anos para resultar em remoções significativas de carbono da atmosfera. O ciclo biológico envolve os seres vivos. Duas reações químicas fazem parte desse ciclo: a fotossíntese e a respiração celular. A fotossíntese, apresentada na fórmula da esquerda, é realizada pelas algas e pelas plantas. Essa reação química ocorre nos cloroplastos, que são organelas das células vegetais, onde moléculas de água se combinam com moléculas de gás carbônico, num processo ativado pela energia da radiação solar, de forma mediada pela clorofila, que é um pigmento verde, resultando em glicose e oxigênio. A glicose é uma molécula complexa de carbono, que é metabolizada para formar todos os tecidos vegetais que constituem as folhas, os caules e as raízes. De forma muito simplificada, é a fotossíntese que converte o gás carbônico, que está dissolvido no ar, em tecidos vegetais, como a madeira, que é carbono armazenado na forma sólida. A fotossíntese, portanto, é a grande aliada que temos para a remoção de carbono da atmosfera. Mas há um preço a pagar. Para que as plantas consigam energia para manter as estruturas biológicas funcionando para fazer fotossíntese, há que usar parte do carbono capturado nas moléculas de glicose. Isso é feito em outra reação química, aqui na parte direita da figura, que é denominada de respiração celular, e que ocorre em organelas celulares denominadas de mitocôndrias. Essa reação química é o caminho oposto da fotossíntese, já que a glicose e o oxigênio são consumidos para gerar energia, ATP, e tem como subprodutos a água e a emissão de CO2 para a atmosfera. Vimos que a fotossíntese é quem garante a captura de carbono desde a atmosfera, enquanto que a respiração celular emite carbono. Entretanto, o balanço entre essas duas reações químicas geralmente é positivo em prol da captura de carbono, já que as plantas apresentam uma dinâmica de crescimento contínuo. O ciclo biológico segue a partir dos diferentes destinos das plantas. Algumas são decompostas por micro-organismos via respiração celular, outras são consumidas por animais e outras incorporam-se no solo como biomassa morta. E outras são armazenadas em depósitos subterrâneos, formando combustíveis fósseis. Em síntese, dentre todos os estoques de carbono existentes, aquele que conseguimos manejar de modo mais eficiente para remover o carbono da atmosfera são as plantas. Isso se consegue graças ao ciclo biológico do carbono, por conta da reação química da fotossíntese.
Agora que já revisamos onde fica o carbono, quais são os estoques dinâmicos e os estáticos, e quais são os ciclos do carbono, já temos condições de entender o balanço global do carbono na atmosfera, de forma natural e com a interferência humana. Vejamos primeiro qual é a quantidade de CO2 equivalente na atmosfera. Temos um estoque de mais de 3.000 gigatoneladas de CO2 equivalente. A cada ano, há um incremento líquido aproximado de 14,6 gigatoneladas. Esses números estão na faixa branca, na parte central da figura. Esse acréscimo anual de carbono resulta do balanço entre processos que removem carbono da atmosfera e processos que adicionam carbono na atmosfera. Vejamos em detalhe como isso ocorre. Vamos primeiro para os processos de remoção. Na parte esquerda da figura, temos os fluxos que ocorrem na superfície terrestre. As plantas realizando fotossíntese capturam 450 gigatoneladas por ano. Parte disso fica armazenado na estrutura das plantas, e parte da matéria orgânica morta vai sendo incorporada no solo. Por outro lado, a respiração celular de plantas e animais e os incêndios florestais devolvem para a atmosfera valores expressivos, mas bem menores daquilo que é removido pela fotossíntese. Com isso, o balanço final é de remoção líquida de carbono da atmosfera de aproximadamente 9,5 gigatoneladas de CO2 equivalente. Na direita, vemos as remoções que ocorrem nos oceanos. Há uma remoção líquida de carbono, um pouco menor que na superfície terrestre, totalizando 8,4 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. No oceano, parte do gás carbônico se dissolve na água, sendo convertido em ácido carbônico e bicarbonato, ficando ali armazenado. Além disso, as algas fazem fotossíntese, capturando também carbono e armazenando nas suas estruturas celulares. Nessas duas situações, a natureza atua pelo ciclo biológico, removendo carbono da atmosfera. Por outro lado, na parte central da figura, vemos representados exemplos de fluxos de adição do carbono na atmosfera pela ação humana. O principal deles é a queima de combustíveis fósseis, que em conjunto adicionam cerca de 28 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. Em segundo lugar, temos as mudanças de uso da terra, em especial por conta do desmatamento, que adicionam cerca de 4 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. A resultante final do que ocorre naturalmente na superfície terrestre e nos oceanos, que são as remoções, combinado com o resultado da ação humana, é de mais adição do que de remoção. Para solucionar o problema do aquecimento global, temos que atuar sobre esses fluxos de modo a reduzir as adições e aumentar as remoções.